Filho tem asma, 3 anos. O doutor passou Clenil, 250 microgramas, que é só indicado para adulto. Estou receosa em fazer. Daniel, eu puxei esse tópico aqui porque é interessante. Porque assim, nós, pneumologistas que tratamos também crianças, né? O pneu geral que trata criança, ou o pneu pediatra, a gente tem um dilemazinho, é que às vezes não temos muitas opções terapêuticas oficiais para tratar determinadas faixas etárias, né? Por exemplo, se você pega uma criança de 3 anos com asma, oficialmente, se for olhar pela bula do medicamento, essa criança não pode usar o Symbicort, porque está lá na caixa, acima de 6 anos, né? A mesma coisa do Clenil, de 250, tá para adultos. Então, assim, eu queria chamar atenção nessa situação. Então, papai e mamãe, é possível, às vezes, o pneumologista utilizar no seu filho um medicamento que na caixa está dizendo para tal idade. Por quê? Porque a gente, esse princípio ativo clínico, que é a beclometasona, não está proibido nessa faixa etária. Só a dosagem que é um pouquinho mais alta. Então, às vezes, a gente faz uma adaptação do medicamento de uma idade maior para uma idade menor, reduzindo a dose e, claro, tudo é acompanhando, né? Então, eu chamo a atenção para isso, que tem medicamentos que na caixa está para acima de 6 anos, ou para adultos, que a gente acaba utilizando em criança. Porque o princípio ativo é o mesmo de outro que está liberado para aquela faixa etária. Só questões de regulamentação da Anvisa. Entendeu? Então, um outro exemplo que a gente encontra aqui, o Spiriva, que é um medicamento, que é um broncodilatador de longa duração, de 24 horas de duração, que é o tiotrópio, que nós inicialmente utilizávamos para enfisema, depois foi liberado para asma grave, difícil de controle para adulto, em 2018 foi liberado para criança acima de 6 anos. Mas se chega uma criança para mim, de 4 anos, que eu estou ali no limite, já fiz tudo para a asma daquela criança melhorar e não melhora, eu vou lançar mão desse medicamento. Né? Ah, mas doutor, mas eu vi acima de 6 anos. Sim, mas não tem problema. Entendeu? Então, acontece isso na pneu. Às vezes a gente utiliza um medicamento que na caixa está para determinada idade, numa criança menor. E a gente vai estar observando, monitorizando. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Não pensar muito nessa questão de bula. Não sei se na otorrino vocês encontram esse problema, Daniel. Tem, George. Tem algumas medicações que a gente usa que, principalmente em crianças menores, né? Por exemplo, a criança com 6 meses de idade, 7 meses de idade, tem um quadro clínico típico de criança com rinite alérgica. Você vai procurar em bula qual é a medicação que pode ser usada para aquela idade, você só tem um anti-histamínico, né? Só tem um anti-histamínico oral, que é um antialérgico oral, né? E a lavagem nasal. Mas E aquela mesmo criança. assim, não todos, né? E mesmo assim, não todos os anti-histamínicos, né? Sim, alguns antihistamínicos, né? E você vai olhar na bula, tá lá o mometasona, que é o Nasonex, a Mome, Momate, Monax, né? Você tem lá a partir de 2 anos. Então, você vai deixar aquela criança sofrendo por vários meses nesse período de inverno, sabendo que ela tem um quadro alérgico, né? Sem fazer o tratamento com a mometasona nasal? Não, eu explico para os pais, olha, você não vai encontrar descrição em bula para essa medicação, ela está indicada de acordo com a bula a partir de 2 anos, mas é uma medicação muito segura de absorção apenas tópica nasal, que vai trazer benefício para sua criança, certo? Mas Sim, óbvio que toda medicação que você usa fora da recomendação em bula precisa ser em comum acordo, explicar riscos e claro. benefícios para poder tomar essa decisão em conjunto. Mas tem essa é a situação clássica, né? Mas tem outras situações que a gente passa também, até muitas vezes até em adulto, né? Teve um exemplo clássico disso, é o Garazone, aquelas gotas otológicas que na verdade eram Garazone sempre foi colírio de uso oftalmológico. E na otorrino se usava, mas assim, tem mais de 30 anos que se usa Garazone para ouvido. E depois, com alguns estudos e tudo mais, se você for pegar
a caixinha lá, você vai ver uso oftalmológico e otológico. Então demorou anos para conseguir trazer essa aplicação que a gente via na prática, né, para poder trazer em bula, para regulamentação na Anvisa e tudo mais. E a gente também usa o Garazone para uso nasal, né? Aí também já no uso off-label, tem algumas formulações. Daqui a pouco vai sair para o uso, daqui a pouco, com o tempo, vai aparecer lá, né? O uso nasal de acordo com a recomendação médica. E assim vai, é assim que funciona a ciência, a medicina. Nem tudo foi estudado ainda. Diz, doutor, mas para mim tal remédio funcionou comigo. Eu disse, olha, tem que respeitar a sua opinião, a sua experiência, porque tem coisas que a medicina ainda não conseguiu explicar, a ciência, os estudos ainda não conseguiu explicar, e a gente tem que saber individualizar cada tratamento para poder direcionar e ajudar cada paciente. Esse é mais um corte das nossas lives, são lives que eu realizo periodicamente no Instagram e aqui no canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou George Amado, sou médico pneumologista, realizo atendimento presencial aqui em Aracaju e atendimento online por videoconsulta para todas as regiões do nosso país. Se você não me acompanha, vai lá no Instagram me acompanhar, né? E me acompanha, faça parte também do canal de transmissão lá no Instagram, chamado Pulmão Blindado, um local onde a gente se reúne para discutir informações importantes sobre doenças do aparelho respiratório.